Então, tudo bem, Pomar, Elmar, Polidoro, Martinelli? Estamos começando mais uma conversa com o nosso amigo Milton Pomar, especialista em políticas públicas, geógrafo, jornalista, consultor e, entre outras tantas coisas, especialista em China. Especialista em China. Então, vamos seguir, Elmar, aquela conversa que a gente já tinha retomado na semana passada. Estamos retomando agora, na verdade. Pode fazer a tua pergunta, Elmar. Na verdade, são duas coisas absorventes e grandes, enormes. E essa questão do Rio Grande do Sul, que eu tenho interesse particular, porque há muitos anos eu mexo com esse material, e com o fechamento da FEE, foi um absurdo, assim, foi uma coisa, a FEE está inacessível à biblioteca deles, se dissolveram as equipes e tudo, então tu não tem onde buscar. Criaram um departamento de estatística dentro da secretaria que só libera as estatísticas que o governo quer que libere. Fora isso, não é difícil. Entende? Então, é isso. Eu preciso ter acesso a esse material do Pomar, até para conversar com ele quando ele vier aqui a Florianópolis, porque esse é um tema que usualmente eu trato dele e me interessa muito, né? E é isso. Agora, mas eu acho que a questão mais importante agora e mais urgente nesse momento é a questão da China, porque é mais abrangente e mais ampla do que essa questão rio-grandense, embora essa questão rio-grandense seja só aparentemente restrita e regional. Agora, essa história do Pomar e a Florianópolis, ele mora em Florianópolis. Aliás, amanhã ele vai estar em Porto Alegre, vai vir aqui me visitar. Não é, Pomar? Sim, amanhã às 3h. Amanhã às 3h. Mas agora eu fiquei, não entendi. O Elmar está em Florianópolis, então? Está em Florianópolis. Eu estou em Florianópolis. Mas isso é um absurdo. Quer dizer, o Vieira foi para Florianópolis, o Elmar foi para Florianópolis. Isso é quase uma invasão de Florianópolis. E o Milton Pomar está em mas eu ainda não estou inteiramente em Florianópolis. Eu ainda fico em Porto Alegre uma boa parte. Agora fiquei 2 meses. Agora estou aqui há 3 semanas. Semana que vem eu vou de volta a Porto Alegre. E o meu caçula está trabalhando esses dias em Porto Alegre. Ele está querendo mudar para Porto Alegre. Gostou tanto de Porto Alegre que quer mudar. Ele quer sair de Florianópolis e ir para Porto Alegre. Que idade tem? Ele vai fazer 22. Tem 21, vai fazer 22 agora em novembro. Está trabalhando ali com as gaúchas. Ele se encantou com as gaúchas, é isso? Não, rapaz. Ele está trabalhando ali. Eles vão instalar o Hard Rock Café naquele shopping ali no Pontal. Ali no Coral, né? Coral, o nome do bairro, né? É o Pontal Shopping, se eu não me engano o nome. E ele está preparando a turma, está treinando o pessoal e tal, mas ele gostou muito de Porto Alegre. Eu já tinha levado ele a Porto Alegre outras vezes, mas quando ele era pequeno, né? Agora ele está... Deixa eu dar uma enquadrada em vocês, então. Pomar, tem uma coisa interessante que passou batida na vez passada e que a gente pode retomar agora, mesmo que possa parecer uma questão pessoal. Mas tu citaste, em certo momento, que esses caminhos para a China, de alguma forma, tiveram uma participação decisiva do teu pai. Pode falar melhor sobre isso, esclarecer para a gente qual era a função de teu pai e qual foi essa participação oportuna dele no processo? Bom, meu pai ele começou a ir à China em 81, né? E o meu pai ele foi da direção nacional do PT. Ele era secretário nacional de formação política lá em 81, e ele foi a primeira delegação oficial do PT à China. Foi meu pai, a minha mãe, no caso, foi como mulher dele, mas não tinha cargo nenhum no partido. Foi o Bushiken, que era o secretário de não sei o quê, e o Jacob Ittar, que era o secretário de Relações Internacionais. Isso em 1984. Quer dizer, vai fazer 40 anos. 40 anos. 40 anos. Então, a partir daí, ele foi para a China e ficou lá estudando e tal, e publicou um livro em 87, por aquela editora Alfa Ômega, lá de São Paulo, que é o Enigma Chinês. E esse livro, na época, foi um livro que criou um certo impacto, porque foi o primeiro livro a discutir, afinal de contas, o que estava acontecendo na China, né? Porque foi logo no início das reformas. Então,
essa questão criou uma polêmica a partir dali, porque o pessoal dizia, bom, mas o que está acontecendo na China, né, com as reformas lá do Deng Xiaoping? Afinal de contas, a China é socialista, é capitalista? O que a China é? E esse processo, quer dizer, ele foi a pessoa, na época, que convenceu outros dirigentes, o próprio Lula e tal, a irem à China. O Lula não queria ir à China, o Lula não queria saber de ir à China. E isso eu estou falando em 1900 e caquerada, né? Já tem muito tempo isso. E a partir daí, quer dizer, ele foi estabelecendo todo um relacionamento com entidades na China, com governos, e eu comecei a trabalhar com ele nessa questão, lá nos anos 90, e fui entrando nessa questão, morei na China, viajei muito lá dentro, conheci muita gente, enfim. E esse processo, quer dizer, ele acabou gerando, em 2004, no primeiro governo Lula, uma comitiva que o pai ajudou a organizar. Foi ele que, na época, incentivou, propôs uma comitiva empresarial de cerca de 400 empresários, que foi a maior comitiva que o Brasil já mandou a algum lugar, e isso criou um impacto favorável lá na China. E é bem simples hoje a gente olhar, voltando, né, nesse período, porque quando você pega o que era o Brasil na relação comercial com a China em 2000, e hoje saiu de menos de 2 bilhões para 150 em 20 anos. Né? Então, foi uma coisa assim, realmente muito impressionante. O Brasil saiu de 2 bilhões em 2000, 2001, por aí, 2002. Logo, 7 anos depois, a China já era o maior parceiro comercial do Brasil, ultrapassando, inclusive, os Estados Unidos, que sempre tinha sido maior. E, com isso, a gente entrou num caminho, digamos, de relacionamento com a China, que, do ponto de vista comercial, para alguns setores da economia, foi fantástico. Né? Eu tive agora fazendo um artigo, uma análise para amanhã, para a edição impressa, sobre a situação do Pará. A situação do Pará é uma coisa maluca. Eu também, que trabalhei lá na época, em 2005, já com essa questão de China, o Pará não tinha praticamente nenhum relacionamento comercial com a China, e hoje o Pará exporta 21 bilhões de dólares para a China. É um negócio assim, muito... É uma velocidade, assim, houve um boom, né, desse relacionamento comercial. E no caso do Pará, o Pará é hoje o estado com a maior condição de aumentar as exportações para a China e de diversificar as exportações para a China. Então, é uma situação... Nós estamos, de certa forma, no limiar de um novo boom nessas relações com a China. Só que, se a gente não ficar esperto, a gente vai só ficar na questão de recursos naturais. Né? Essa é a questão que eu acho que é decisiva para nós nesse momento. A gente conseguir entrar na área de ciência e tecnologia, conseguir... por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos parques tecnológicos com universidades. Nós temos que trazer empresa chinesa para esses parques, nós temos que ter emprego de qualidade para essa garotada que sai das universidades, com formação técnica, tecnológica, científica e tal, e eles terem lugar para trabalhar. Porque é terrível você ver um engenheiro, enfim, várias áreas de conhecimento, e o pessoal desempregado ou trabalhando numa outra área que não tem nada a ver. Né? Uber. O Pomar, eu queria levantar Uber. a questão da... A gente falou antes, Pomar, na questão das ferrovias, que é uma questão estrutural e na qual o Brasil lida muito mal há muitos anos. A China hoje é uma potência ferroviária. As estruturas ferroviárias deles lá são impressionantes. No final da pandemia, eu fui ver um vídeo sobre Wuhan, lá a cidade onde surgiu o vírus. Os caras eles têm 100 trem-bala numa cidade de 10 milhões. 100 trem-bala. Então, isso aí é um campo em que o Brasil pode tirar muito proveito dessa relação com a China, porque eles estão avançadíssimos nisso. Isso. Mas eu escrevo sobre isso em Amanhã faz muitos anos.
volta e meia eu entro nessa questão quando surgem dados novos e tal, porque, veja, não é só o know-how que eles têm de construir ferrovia, eles têm capital. Quer dizer, você tem que ter o know-how, tem que ter mas tem que ter grana também. Ferrovia é um investimento muito alto. Então, a relação do Brasil com a China nessa questão, a gente está atrasado uns 20 anos. Já deveria ter ido para cima nessa questão. Só que existe um lobby do caminhão no Brasil, das empresas de caminhões. Eu levei uma comitiva de Shandong para São Bernardo do Campo há alguns anos, e o prefeito, na época, era o atual ministro do Trabalho, Marinho, né? E eu senti na reunião lá do pessoal, eram empresários, gente de governo e tal da província de Shandong, eu senti que o pessoal de São Bernardo, eles não têm essa coisa de ferrovia. Eles vêm de uma cultura de caminhão e de carro que é uma coisa absurda. Então, não é só um problema de governo, de empresários. Até no movimento sindical dos metalúrgicos, dessa área, até neles, os caras não estão ligados na questão de ferrovia. Eu já dei palestras sobre China em eventos desses grupos, e os caras não estão ligados em ferrovia. Isso é uma questão cultural. Se você pegar o plano do JK lá de 1961, ele falava em construir 2.000 quilômetros de ferrovia, e depois daquilo acabou. Nós estamos em 2023. Tem 60 anos essa história. Então, tem uma cultura no Brasil que é uma cultura do carro, do caminhão. É uma desgraça isso. Pomar, uma questão aí nas transportes, aí, antes de passar para outro assunto, tem a China Rail, que é a maior do mundo aí. Só que é difícil para a gente entender como é que funciona, porque não é uma China Rail, são várias China Rail, e elas parecem competir entre si. Sim, competem. Né? Sim. Competem mesmo ou é um jogo de governo? Assim? Não é jogo, não. É uma cultura chinesa. Você tem duas Petrobras na China, tem a Sinopec e a Sinooc. Você tem, eles sempre trabalham estimulando a concorrência, a competitividade. É uma coisa impressionante. As estatais, você sempre vai ter pelo menos duas estatais numa determinada área. Você tem a State Grid, na área de energia elétrica, você tem a não sei o que lá, que agora não me lembro o nome, mas, enfim, essa é uma cultura chinesa, porque eles entendem o seguinte, que você, para conseguir que o serviço público ande, ou que as estatais funcionem, enfim, você tem que ter competição, você tem que ter concorrência, porque senão os caras sentam, né? Então, nesse aspecto, eles estão na nossa frente. Qual é a régua? A régua é o concorrente. O concorrente Isso. Eu acho que nós exatamente. Temos Grenal para a China. O Grenal funcionaria bem na China. Porque o Grenal, embora eu digo para o pessoal, o Grenal é a melhor coisa que nós temos aqui, ou das melhores coisas, porque um desafia o outro, e os dois se acabaram times grandes no Brasil, na América e no mundo. Se o Inter não tivesse ganho aqueles 3 campeonatos brasileiros, que seria do Grêmio? Né? Agora entrou num terreno pantanoso. Não, mas assim, foi aí o Grêmio ganhou a Libertadores, foi um desafio permanente um do outro. Quer dizer, a gente disputa o brasileiro, mas aquela competição é a régua. Se um vai bem, o outro tem que superar. Eu estou usando como exemplo porque eu também já tive um concorrente de Florianópolis, de Santa Catarina, que é amigo do Elmar lá, o Zuba, e eu digo para o pessoal aqui, eu tenho saudades do tempo que tinha Expressão, que era a revista... eu lembro da Expressão. Porque ela nos desafiava, né? Agora eu não sei mais o que tamanho eu podia ou não ter, eu perdi a referência. Eles eram uma referência para mim, né? Sim, sim. Tem nossos parâmetros, assim, mas eu estou dizendo que um bom concorrente é o melhor incentivo que tu tem para aumentar a tua competitividade. É verdade. E é uma coisa tão escancarada isso na China, que eles gostam quando eles convidam, às vezes, 2, 3 empresas para uma reunião, empresas concorrentes, para meio que fazer um leilão ali. É uma coisa que faz parte da cultura deles. Eles trabalham muito com essa lógica, né?
A competição acima de tudo, é isso? Seria bom a concorrência para a Petrobras, por exemplo. Mas é uma questão que a gente muitas vezes não se dá conta, mas, por exemplo, na China, vocês, em qualquer órgão público, vocês vão ter vários vices. Então, um governo de uma província vai ter o vice disso, vice daquilo. Tem um monte de vice-governador. Numa prefeitura tem os vices, nas empresas tem os vices. Então, na verdade, assim, ao mesmo tempo que eles estão formando gente, eles estão também testando na prática o desempenho daquelas pessoas. E aí eles vão vendo quem que vai ser o titular, digamos, né? E isso é no país inteiro. Vocês imaginem isso nas empresas, nos governos, em todos os níveis, esse tipo de... nas universidades. Então, isso estimula uma competição permanente, né? Lógico que isso também tem o lado ruim, que os caras ficam pirados, né? Eu conheci gente na China, em empresas, em governos, completamente doidos, os caras assim, por causa da pressão, né? Da pressão da concorrência, né? Da concorrência interna, né? Viu, Pomar? Essa questão aí... Fala, Martinelli. Pode falar, depois eu falo. Tá bom. Não, essa questão aí da concorrência, da disputa, um pessoal lá de Cabo Verde, que foi, né, várias vezes para a China, diz que o modelo de negociação é muito profissional, os caras colocam até cansar o outro lado, vão preparados, vão grupos, quando cansa um, sai e continua o outro. Se revezam. Se o adversário não levar alguém, o cara morre ali discussando, morre discutindo ali, cansado. Essa é uma coisa, mas o que o professor lá de Direito, ali que participou desse, como palestrante, do primeiro tópico ali do curso da UNB, ali, ele coloca que o chinês é muito dinheirista, por um lado, isso, e muito competitivo, por outro, que parece uma coisa incompatível com o comunismo, pelo menos o comunismo soviético, né, que nós conhecemos ali, que mas não tem nada, mas não tem nada a ver. A comparação com o que foi a antiga União Soviética, porque, veja bem, nós temos que entender uma questão central para entender China e entender a antiga União Soviética. Em 1922, 23, na antiga União Soviética, tinha a NEP, que era a Nova Política Econômica, que era o Lenin, era mais aquele outro lá, que agora eu não lembro o nome, enfim. Com a morte do Lenin, os caras jogaram para escanteio. Em 28, eles acabaram com a NEP. Essa política que está em vigor na China, a partir do final dos anos 70, é inspirada na NEP. Então, veja, você tem o que está dando certo na China foi escanteado, foi jogado para fora na antiga União Soviética, lá nos anos 20 ainda. Então, quando chegou lá o início da guerra e tal, aí mesmo que eles... Quer dizer, a China aprendeu com a experiência mal sucedida da União Soviética. Então, os acertos deles não são acertos apenas por mérito deles próprios, mas também pelo que deu errado na União Soviética, né? Eu acho que isso é importante. Agora, essas duas características de ser dinheirista e da questão da competição, isso é uma questão nacional, é cultural, realmente. Pois é o povo mais dinheirista que eu já vi na minha vida. Essa questão da competição, né? Lembra muito aquele documentário chamado Indústria Americana, produzido pelos Obama, você deve ter visto. Sim. Ali fica muito expresso várias questões, mas, entre outras, aquele choque cultural forte que existe de dirigentes chineses e chefetes chineses que chegam numa indústria de basicamente trabalhadores americanos e tentam impor as questões culturais deles, que passam especialmente pela extensa carga horária, a ponto de os trabalhadores chineses que trabalham nessa parte dos Estados Unidos dizerem que os americanos são preguiçosos, porque eles só trabalham 7, 8 horas por dia, né? Tinha que se dedicar mais, assim por diante. Tu não acha que realmente esse tipo de choque cultural é um empecilho grande a atrapalhar essas conversações todas? Sim, porque, veja, eu não sei se vocês lembram, há alguns anos, o Benjamin Steinbruch, lá da Companhia Siderúrgica Nacional, antiga Companhia Siderúrgica Nacional, né, que agora eu nem sei o nome que tem,
Mas ele tentou fazer uma obra com mão de obra chinesa, e isso gerou todo um problema no Brasil, porque o Ministério do Trabalho não deixou, eram 600 operários chineses, e a legislação brasileira ela é muito clara. As empresas estrangeiras podem trazer o pessoal de alto nível, né? O pessoal especializado e tal, mas não uma mão de obra que tem no Brasil, não faz sentido, né? Mas os chineses queriam trazer todo o pessoal deles, né? E essa questão da jornada de trabalho tem uma polêmica enorme agora. Eu acho que vocês devem ter acompanhado isso ano passado, se eu não me engano, com aquela questão do pessoal trabalhar não só um turno diário pesado, mas trabalhar 6 dias por semana pesado. E isso tem até um número que eles fazem, acho que é 6 por 9, 9 por 6, uma coisa assim. Só que aí, gente, tem uma questão que é o seguinte: nós estamos vivendo um fim de uma era na China e um início de uma nova era que ninguém sabe o que vai acontecer. O que é esse fim dessa era? Nós estamos terminando uma era de mão de obra intensiva, que eram aquelas fábricas de calçados, de têxteis, com milhares de trabalhadores, essa coisa. Isso está acabando, isso está indo para o Vietnã, está indo para os países do Sudeste Asiático. Tem um processo de envelhecimento da mão de obra muito acelerado, então você tem uma diminuição da população economicamente ativa, porque diminui também a população em idade ativa, né? Tem um movimento já bastante acelerado de automação. A China está entrando pesada nessa questão de robótica, de automação. Então, isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, um envelhecimento acelerado da população. Hoje, a China deve estar com alguma coisa próxima a 300 milhões de pessoas idosas. É quase um Estados Unidos de pessoas idosas na China. Essa diminuição da população economicamente ativa tem um outro agravante, que é a questão da migração rural-urbana. E isso, também na área rural, eles estão colocando máquinas, equipamentos, agricultura 4.0 e tal, e isso também vai gerar um problema muito grande no momento, que daqui a pouco vai ser necessário, mas no momento tem um choque. Por quê? Porque na área rural, onde tem mais pessoas envelhecidas, a maior parte da população idosa está na área rural. E aí eles não sabem lidar com esses equipamentos novos, essa coisa moderna e tal. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, e esse fim dessa era da mão de obra intensiva, das jornadas longas, tudo isso vai dar uma crise. Em algum momento, isso vai dar uma crise grande, porque a questão da automação da robótica ela vai entrando muito rápido, e aí o pessoal não vai ter ainda conseguido sair da situação atual para uma outra situação. Então, vai haver um desconforto muito grande. Nós estamos falando de uma população economicamente ativa de quase 900 milhões de pessoas. É quase 10 vezes a do Brasil. E isso vai gerar um problemão lá, né? Isso vai ter protesto, isso vai ter, enfim, revoltas. O título do livro... Hein, Pomar? O título do livro do teu pai ainda continua atualíssimo, né? Porque realmente é a coisa mais intrigante dessas primeiras décadas do século XXI, né? O enigma chinês. O título da tua matéria era O Enigma de... Meu nome? Deng? Deng Xiaoping. Mas Enigma de Deng era o título da matéria que tu fez para amanhã, quando tu fosse à China, foi O Enigma de Deng. E tu não tinha lido dele? Eu tinha lido o Pomar, claro, eu copiei dele. Porque ele é atualíssimo. Só que eu botei num outro foco, né? Em vez de ser o Enigma, eu botei do Deng, porque naquela época era o Deng. Mas eu fui lá, lembra, Polidoro? Para investigar a questão do trabalho escravo nas fábricas de sapato.
Aí eu encontrei lá nas fábricas de sapatos da China uma juventude, uma gurizada saudável, com cara boa, todas contentes. E digo, mas o que está acontecendo? Que trabalho escravo é esse? Aí era o seguinte, era um programa do governo que trazia eles, as empresas multinacionais que estavam instalando lá, os traders americanos, eles tinham que montar a fábrica. E tinham que trazer a mão de obra das regiões rurais, onde eles queriam diminuir a população, porque a pobreza estava muito grande. Mas o empregador se obrigava, pagava salários baixos, $30, né? Mas se obrigava a dar alojamento, 3 refeições por dia e horário para estudar. Olha, para os caras representou uma revolução, para aquela gurizada representou uma revolução. E aqueles $30, que era uma coisa insignificante, mas eles conseguiam ainda mandar $15, $20 para a família, porque eles não gastavam nada. Então, era uma realidade que a gente não tinha a menor ideia de entender. Pô. Não tinha a menor ideia de entender. Os caras aqui de Novo Hamburgo achando que era uma competição de trabalho escravo. Não, não era. Era outra história. Era outra história. Outra cultura. É isso. E isso que você foi em 95. Agora, tu imagina... 95. Agora, tu imagina agora essa situação... Bom, basta ver que nós temos na China hoje um padrão de vida que, se o PIB per capita serve para alguma coisa, eles estão com $19 mil, o Brasil com 16. Então, quer dizer, tem uma diferença aí significativa nessa questão do poder aquisitivo, né? O Omar falou ali em trabalho escravo, né? O Omar estava lembrando uma questão que tem na China, mas tu pode nos dar uma clareada, que é a questão da corrupção que está presente no nosso dia a dia aqui, não só do Brasil, da América Latina, mas do mundo, né? Mas a China diz que a corrupção corre solta, né? Volta e meia, desaparece um bilionário lá. Como é que funciona o combate à corrupção? Então, a corrupção na China é pesadíssima, ela é presente o tempo todo. Eles têm uma questão cultural que ajuda, que é o tal do guanxi, né? Que eles, normalmente, nos cursos e tal, o pessoal mostra isso como se fosse uma coisa boa. É boa em tese, mas na prática, o que eu conheci, o que eu convivi lá dentro, o guanxi é aquele negócio daquele cara... do é dando que se recebe, eu não me lembro o nome dele, era um parlamentar aí que ficou famoso com essa... José Sarney. Não era o Sarney, era um grandão de bigode, um bigodudão, que ele Fiuza. eu acho que ele era Fiuza. 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 Exatamente, Ricardo Fiuza. Eu sou experiente, eu tenho tempo de carreira, eu conheço os caras aí. Então, o que acontece? Na China, o guanxi, que é uma questão cultural e tal, mas o guanxi é uma forma de alimentar a corrupção. Por quê? Porque é aquela coisa, eu te ajudo aqui, aí você me ajuda ali. Então, não importa se tem leis, se tem regulamentos, se tem... Não, eu te ajudei, agora você me ajuda. Então, isso é uma coisa também cultural nacional. E é muito complicado, porque, lógico, nós estamos falando aqui de uma coisa que é aparentemente corriqueira, mas você pensa em pessoas que estão hoje em situações de mando, em empresas gigantescas que movimentam bilhões de dólares por ano. Quer dizer, a tentação é muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês lembram, há alguns anos houve um acidente horrível de trem numa linha nova de alta velocidade na China, e aquilo ali gerou a demissão do ministro das ferrovias, e, a partir da demissão dele, uma investigação em que ele estava envolvido em corrupção, ele tinha recebido suborno, não sei o quê, e aquele acidente, de alguma forma, tinha a ver com isso. E até então não tinha acidente. A China, o índice deles de acidente é baixíssimo em ferrovias. E foi um acidente com uma linha de alta velocidade recém-construída. Então, teve a ver. Outra corrupção que talvez vocês lembrem. Essa, eu estava lá, eu acompanhei, realmente eu acompanhei esse caso. Eu não sei se vocês estão lembrados, em 2008, houve um terremoto na China, lá em Chengdu, lá no interior da China, na província de Sichuan. Esse terremoto foi uma tragédia de grandes proporções, morreram 70 mil pessoas,
E o que mais chamou a atenção, o que mais mobilizou o país, emocionou o país, é que dessas 70 mil pessoas, eu até arrepio só de falar, cerca de 10 mil eram crianças que estavam em escolas. Foi na hora da aula, foi de manhã, a garotada toda nas escolas, e todas as escolas desabaram. O detalhe na história é que todas essas escolas tinham sido recém-construídas. E numa área que tem falha geológica, que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento sabe que para construir ali tem que construir com aquele procedimento que se usa no Japão, na própria China, que são construções mais caras, que vão até 10 graus na escala Richter, né? Elas conseguem balançar e não arrebentam. E essa destruição das escolas e essa mortandade da garotada foi um impacto no país assim muito grande. Eu estava lá, eu vivenciei isso. E aí a questão da corrupção, né? Esse é um caso assim escandaloso de corrupção. Então os caras foram para cima. Existe uma política de ir para cima dos grandes, do que eles chamam dos peixes grandes, para encagaçar os peixes pequenos. Mas isso, na prática, num país daquelas dimensões, com a economia daquele tamanho, isso não resolve. Os caras vão se matar o tempo todo, porque é muita grana. É muita grana. Vocês imaginem, num país em que se vive com pouco dinheiro, a China é barata, você viver na China é barato. Tirando 4 ou 5 grandes cidades, o restante é barato. Então, assim, de repente o cara está lá, era um bosta rala, de repente ele está numa empresa que ele tem acesso a um orçamento lá de 500 bilhões de dólares, sei lá, 100 milhões de dólares, são números enormes, né? E aí tem o assédio, tem as empresas que compram, tem as empresas que vendem, é muita grana. Então não tem essa história de achar que eles vão conseguir resolver corrupção, não vão conseguir resolver. Aquilo ali é um negócio que não... É um dos grandes problemas que eles enfrentam e vão continuar enfrentando por muito tempo. Não tem... Então, Pomar, com todo aquele controle de informação, da difusão de informações que existe na China, como é que tu, estando lá, tu conseguiste ter boas informações sobre esse episódio especial? Veja, existe uma noção aqui no Ocidente equivocada sobre essa coisa do controle. Quando a gente está lá, eu vou contar umas coisas para vocês que vocês vão rir. Mas, por exemplo, a embaixada brasileira ela não conseguia acessar determinadas coisas, determinados sites, não sei o quê, porque eles têm um sistema na internet que eles bloqueiam um monte de coisa. Os chineses, né? Então, a embaixada não conseguia. Só que eles próprios orientam a utilizar um determinado sistema que fura isso tudo. Então, qualquer um na China que queira acessar informações, sites, enfim, o que eles proíbem lá, tem disponível com fácil acesso a tecnologia, os softwares e tal, para furar o treco. Então, isso é a primeira coisa, quer dizer, essa rigidez da coisa, segurança de internet e tal, isso aí é conversa para boi dormir. Segunda coisa, a mídia ela trata de determinados assuntos de uma maneira, digamos, pasteurizada, mas as informações circulam. E nesse caso específico dessa tragédia lá em Sichuan, como foi uma coisa muito impactante, porque vocês imaginem, gente, todas as crianças, foi uma coisa assim horrível, num país que as pessoas só têm um filho. Então, de repente, tiveram 10 mil casais que perderam seu filho único, ou filha única. Então, isso aí criou uma comoção tão grande que a coisa vazou, a coisa não teve como eles segurarem, né? Depois eles podem até controlar, não sei o quê, mas na época não deu para segurar. E aí uma outra coisa importante é o seguinte, não tem aquela coisa que se dizia antigamente, na corte tudo se sabe, né? O pessoal que... Tudo se sabe. Quer dizer, o Ibrahim Suede, lembra? Isso, o Ibrahim Suede dizia isso. Lá na China, nos ambientes diplomáticos, que a gente tinha uma certa
um certo acesso, no caso do brasileiro, nos ambientes empresariais, quer dizer, os caras sabem, eles têm as informações circulam. Hoje é impossível você conseguir ter um controle de informações como havia antigamente por causa da facilidade do WhatsApp, do eChat, que usa lá o eChat, né? Você tem as coisas são muito instantâneas, o acesso é muito rápido, então essa noção de controle, de não sei o que, de informação. Lógico, eles têm uma. Eu uma vez quase fui preso numa manifestação lá, eu fui olhar e resolvi fotografar um protesto. Eu fiz de propósito, né? E eu quase me fudi, mas foi muito assim educativo. Eu estava num hotel, a gente chegou num hotel e a gente chegou para deixar as coisas e almoçar e depois ir embora. E aí, em frente ao hotel, tinha uma manifestação, um protesto contra o desemprego. E tinha mais polícia em volta do que manifestante, mas a polícia parecia polícia britânica, estava protegendo os manifestantes, né? E eu peguei, botei o filme na máquina, naquela época ainda era filme, né? E fiz as fotos e saí. E eu comecei a ouvir pss, 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 pss. E eu fiz de conta que não era comigo e entrei no supermercado, vieram 5 me pegar. Eram tipo KGB, né? Aquela roupa de sobretudo ali, aquele capote de... E tinha uma que era fardada. E aí me fizeram eu abrir a máquina e tirar o filme e entregar para eles, né? E aí eu voltei para o hotel e eles estavam enlouquecidos no hotel, tinha uns 40 no hotel, no saguão do hotel, fardados, mas tinha também os KGB, também os com aquela roupa típica de espião, aquela coisa de filme lá dos anos 60. E eu adotei aquela postura que, nesses casos, eu aprendi a fazer, quando você está no exterior, é ir para cima dos caras. Eu não me encagacei, não. Eu fui para cima deles porque os caras queriam mexer nas coisas para ver o que mais que a gente tinha. E eu tinha um monte de filme, tinha um monte de foto, mas não daquilo. Daquilo eu só tirei 12 e foi só provocação mesmo. E aí eu fui para cima do cara e disse que eu já tinha entregue o filme, e assim, de dedo na cara do chefão lá, da mulher lá que era oficial. A moça que era intérprete estava apavorada, a chinesa, ela estava quase tendo uma síncope cardíaca, né? Imagina, eu peitando 40 caras dentro do saguão lá, mas eu não baixei a coisa, fui para cima e funcionou. Eles acabaram não mexendo nas coisas, mas você sabe por que foi a coisa toda em cima de mim? Porque eles acharam que eu era americano. Eles acharam que eu era americano. Tipo? Não, porque a gente estava com uma intérprete de inglês. Então, na cabeça dos caras, não, eles são americanos, né? Meu biotipo é mais para italiano, português, espanhol do que americano, mas enfim. Mas por que eu estou contando isso? Porque eles têm, realmente, com o jornalista, eles têm um pavor. Uma coisa, ainda mais se for jornalista americano e tal. Eles têm uma... Mas a informação circula, não tem... Hoje em dia, eu estou falando de um episódio que já deve ter quase 20 anos, né? Mas hoje em dia não tem mais isso, não. Hoje é difícil, acho que em qualquer país é difícil. As notícias de corrupção veiculam lá pelo país? Sim, sim. De funcionários públicos? Não, olha aqui, funcionários públicos, porque tem a disputa política também, né? Eu falei na questão do trabalho escravo, lá, que quando eu fui lá, mas tinha trabalho escravo. Os próprios jornais chineses, sabe? Lá circulava denúncias de troças, prendiam os caras. Só que não era aquilo que estava causando o problema da concorrência. O que estava causando a concorrência era essas fábricas organizadas pelos americanos dentro de um programa de governo que estava mudando o quadro da competição na área dos calçados. Agora, tinha, claro, o trabalho escravo e os jornais denunciavam. Saiu várias matérias lá, quando eu estava lá. Sim, eles denunciam. Existem muitos jornais chineses e jornais chineses em língua estrangeira. Então, China Daily é o principal jornal do Partido Comunista. Veja, o jornal é do Partido Comunista em inglês, e eles têm denúncia de questão de insalubridade, de acidente de trabalho, aquelas explosões em minas, aqueles desabamentos em mina de carvão.
É jornal mesmo. O China Daily é jornal. Eu lia o China Daily todo dia. Eu me mantinha informado sobre o país. Era um jornal do Partido Comunista. Então, você vê como essa coisa... A gente tem uma noção da China, quando você está lá dentro, é realmente bem diferente, né? É uma realidade que a gente ainda vai demorar a entender, que envolve muitas mudanças, e variáveis muito distantes de nós, desde essas variáveis culturais do povo chinês, essa coisa, né? Até as ousadias econômicas e políticas que eles fizeram, né? Realmente um enigma. O que eu acho que agora está acontecendo, e pouca gente ainda não está se dando conta, é a verdadeira revolução que os chineses estão fazendo no mundo com essa história do dólar. Eu estava lendo agora, hoje, recebi ainda agora, que eles já, o mês de março, as transações da China, as transações comerciais da China, o volume de transações em yuan já foi superior ao volume de transações em dólar. É a primeira vez na história que isso acontece. Quase meio trilhão de dólares, quer dizer, que não são mais de dólares, né, em equivalente em yuan. Então, isso vai causar um impacto no mundo nos próximos meses e anos, que é difícil hoje da gente imaginar o que isso vai... Porque isso vai dar uma quebrada nos Estados Unidos considerável, né? É interessante que eles não estão fazendo o mesmo com a União Europeia. Porque você poderia dizer, bom, mas por que eles não fazem também com o euro, né? Não, o negócio está sendo com o dólar. Então, tem aí uma jogada política enorme. Aí envolve Rússia, envolve essa história da Ucrânia. É um xadrezão gigantesco, né? Mas que isso vai impactar o mundo daqui para frente cada vez mais, olha, vai ser assustador. Omar, tinha uma história que se contava aqui, que quando o chinês era pego num crime de corrupção, etc., ele era morto com tiro e a família pagava bala. Lenda? Não, isso aí existiu. Eu não sei se isso daí existe, mas é assim. A gente tem que sempre, né, relativizar as coisas, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu vi na televisão um atropelamento, uma filmagem de um atropelamento, com aquelas câmeras na faixa de pedestre. O cara passou na faixa de pedestres. Ixi, cadê? O que aconteceu? Nada, nós estamos te ouvindo e estamos te vendo. Não, é alguma coisa. Não é que sumiu, de repente eu estou traumatizado da vez passada. Não. Então, assim, a faixa de pedestres, o cara vai passando, o carro vem, pá, e vai embora. Bom, isso na televisão, o acidente. Aí, o que a reportagem mostrou? Eu nunca tinha visto isso na vida. Eles fizeram a matéria, começava com atropelamento e continuava com a polícia depois seguindo, indo atrás, encontrando o cara, prendendo o cara indo a julgamento, o cara sendo condenado. Quer dizer, eu nunca tinha visto isso, o follow-up todinho, né? Quer dizer, o crime, a investigação, o julgamento e a condenação, né? Bom, eles têm essa preocupação didática, né, de mostrar que, olha, a coisa não vai ficar impune, né? No caso da pena de morte, tal, eu não sei hoje se a pena de morte continua como era antigamente, mas por que essa coisa de cobrar a bala da família? É que na China eles têm uma lógica de tudo ser monetizado. Então, por exemplo, se nós dois estamos passeando lá e um cara vem, a gente briga e eu quebro o braço dele, a gente vai para a delegacia e eles vão me fazer pagar, indenizar, né? Ali na hora, a quente, não tem negócio de processo ainda, não. Quanto é? Tanto, ponto. Pagou, foi embora, resolveu o caso, né? Quer dizer, o dinheiro resolve a ofensa, no caso, quebrou o braço. Eu sei porque um brasileiro, uma vez aconteceu isso quando eu estava lá e o cara teve que pagar na delegacia para se livrar do problema. Então, assim,
essa questão da bala tinha esse caráter didático, né? E, ao mesmo tempo, dizer isso, olha, o Estado não vai pagar para executar um cara que é um criminoso, um bandido, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, não sei se continua essa mesma prática, isso era verdadeiro na época. Agora, não é só para corrupção, na verdade, eles têm lá nas penas máximas, né, na pena de morte, eram só crimes hediondos. A corrupção ela não entrava nisso aí como crime hediondo, só se fosse um negócio muito... O que a gente vê em relação à corrupção é que tem também a questão política, né? As disputas políticas, que são pesadíssimas na China. Não? Vocês imaginem lá, se a gente tem essa brigaçada aqui no Brasil, multiplica por 7 lá na China. Né? Em relação à questão de presídios, é interessante ver o seguinte, a China, com a população que tem, ela não é a maior população carcerária. A primeira é os Estados Unidos, e o Brasil está, se eu não me engano, em 4º lugar. O Brasil está se aproximando da... E essa é uma questão importante, quer dizer, eles são um jogo duro e, ainda assim, eles não resolvem a questão de banditismo e tudo mais. Quer dizer, eles têm uma política... Hein? Eles chineses ou eles americanos? Não, os chineses. Os americanos idem, né? Porque os americanos ainda têm a questão da pena ser cumulativa, que é uma coisa absurda no direito, né? Quer dizer, o cara cumpriu pena, acabou, zerou, mas não, lá, se você cometer um outro crime, vai acumular aquilo ali. É um negócio doido nos Estados Unidos, né? E na China eles têm que também ter jogo duro, porque realmente o banditismo, se deixar, a coisa ganha uma proporção muito grande. Eu nunca tive problema lá todo esse tempo viajando, nunca tive de assalto, de nada, mas a gente sabe, a gente acompanha pelo Mas tem noticiário. máfias, tem máfias. Não tem? Tem máfia em Hong Kong, principalmente, é famosa a máfia lá de Hong Kong. Eu, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais eu nunca me animei a trabalhar em Hong Kong, porque Hong Kong ganhou uma projeção mundial no comércio mundial como porta de entrada da China. Então, durante muito tempo, a Sadia, e principalmente a Sadia, ela fazia um contrabando via Hong Kong para a China continental e outras empresas, não só a Sadia. Né? Mas eu me lembro que, na época, eu conheci o cara da Sadia que estava lá e que fazia isso. E, obviamente, o serviço... Onde é que uma eventual ida tua a Hong Kong seria afetada pela máfia chinesa? Por que não é apenas a ida. Não, então, não é apenas a ida. Que assim, lá em Hong Kong é onde está todo o esquema de bandidagem legalizado. Então, por exemplo, tem muita empresa na China continental, que instala formalmente a empresa em Hong Kong para fugir de imposto. Tem muita entrada de mercadoria que, em vez de ir para a China continental, entra por Hong Kong, porque não pode entrar na China continental, e depois os caras entram de maneira subreptícia, né, fazendo algum tipo de esquema. E no caso da máfia, o problema é que você não sabe aonde a máfia está agindo. E eu, normalmente, as coisas que me demandavam em Hong Kong era ligada a porto, era conferir chegada de mercadoria em container, era ir para... Quer dizer, é justamente aonde a coisa acontece, né? Aquelas coisas que a gente vê em filme, mas acontece na real, né? Quer dizer, você tem que lidar diretamente com quem está no controle da entrada, do acesso, né? E essa é uma questão que eu sempre evitei, porque quando você não está no domínio, é difícil, né? Você está num lugar que tudo ali você fica à mercê, né? Você fala inglês, os caras falam chinês entre eles, e, enfim, eles estão lá, né? Eles conhecem todo mundo, né? Tem favelas urbanas enormes em Hong Kong, de prédios antigos que são ocupados, né? E a gente não é uma cidade tão poderosa, tão rica, tão cheia de soluções de tecnologia na área da construção, do transporte. Você não imagina que tem em paralelo esse mundo, né? Esse mundo transgressor É tipo cortiço, né? São os cortiços. Só que aí você tem que ver o seguinte, Polidoro, Hong Kong é uma cidade muito cara.
o padrão de vida em Hong Kong, o padrão de aluguel, metro quadrado, é um valor altíssimo. Então, realmente, para o pessoal que não tem condições de estar nesse padrão, e precisa trabalhar ali, eles têm que viver onde consegue, né? É o caso de Macau. Macau, quando eu tive lá, eu tive em Macau algumas vezes. Macau é um horror. Do ponto de vista urbanístico, é uma coisa horrorosa, é um lugar horrível, feio. Agora, talvez eles tenham até melhorado, mas há alguns anos aquilo ali era uma... Nossa! E Macau é a terra do jogo, né? Dos cassinos, dos grandes cassinos. Vieira, você está muito preocupado, Vieira. Não, estou atento ouvindo tanta coisa que a gente pensa que conhece e desconhece. Olha, eu todo dia me surpreendo. Imagina. Afundado. Elmar, o teu microfone está fechado aí, Elmar. Estou vendo que está balbuciando, mas o microfone está fechado. Vou botar. Eu queria colocar o seguinte: essa coisa da China ela é tão surpreendente, tão assombradora, que, inclusive, a parte histórica desse processo todo é uma coisa quase inacreditável, né? Esse processo do Mao Tse-tung, todo o processo de tomada do poder dos comunistas, os fracassos brutais dos primeiros anos, tudo isso, são coisas quase impensáveis para nós, né? Por exemplo, tinha um exército de 2 milhões de caras combatendo o Mao Tse-tung, né? E ele... Eu li alguns livros, algumas coisas, e eu fico assim... É uma coisa, sei lá, indescritível, inqualificável ainda hoje para nós. Não acha? Esse processo de tomada do poder, depois o mundo inteiro não ter percebido toda essa construção chinesa, né? De repente aparece a China como um player, né, inquestionável no cenário mundial. Eu acho isso um tema que a gente mal está roçando. Pois é, mas aí o que me preocupa de verdade para os próximos 20, 30 anos é o que vai acontecer na China e, por tabela, o que vai acontecer em países como o Brasil, países da África, porque nos países mais consolidados, nas economias mais estruturadas, mais consolidadas, tipo Alemanha, França, Estados Unidos, enfim, eles vão conseguir, provavelmente, enfrentar o dragão. No nosso caso, nós estamos muito desarmados, muito vulneráveis, né? Vocês vão achar graça do comentário que eu vou fazer, mas é uma coisa que volta e meia me preocupa. Veja bem, o Brasil vai diminuir a população nos próximos anos. A população brasileira vai chegar lá no final do século com 180 milhões, 170 milhões. E esse país gigantesco. Só para comparar, a China tem 1 milhão de quilômetros quadrados a mais do que o Brasil e tem 7 vezes mais população. Então, a gente vai ter, do ponto de vista de área útil, o Brasil é muito maior do que a China, porque 1/3 da China é deserto, é areia. Então, e aqui assim, é uma floresta. Sim, mas é biodiversidade, quer dizer, você tem água, você tem... Por exemplo, por que essa seca no Rio Grande do Sul? Tem a ver lá com aquela história da umidade que vem lá da Amazônia. Então, assim, a minha preocupação é o seguinte, eu tenho para mim que nós vamos ser invadidos, literalmente invadidos, daqui a mais uns 30, 40 anos. Não sei se vai ser pelos chineses, por africanos, não sei. Mas porque o Brasil vai ser um país com uma população pequena, uma área agricultável gigantesca, 300 e tantos milhões de hectares, água, que é uma coisa que vai ser cada vez mais motivo de guerra no mundo, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, porque a gente está realmente vulnerável, a gente está muito atrasado em relação ao desenvolvimento chinês, em relação ao desenvolvimento de outros países, e nós somos motivo de cobiça mundial, né? Se a gente pegar em termos de recursos minerais, que o mundo cada vez
se desespera mais por isso. Vocês vejam o que o Chile está fazendo agora com lítio, né? A Bolívia, a Argentina. Eu acho que a gente tem uma situação que preocupa muito, realmente, porque o que vai ser a China em 2049? Ela se propõe a ser a maior potência científica e tecnológica de inovação do mundo. E isso, na época, talvez com 40% da manufatura mundial. Não só vai continuar sendo a fábrica do mundo, mas vai ser a fábrica do mundo de high-tech, a fábrica do mundo de alta tecnologia, com domínio na parte de automação, de robótica, enfim, nanotecnologia, sei lá mais o quê, né? Então, as minhas preocupações nesse aspecto são preocupações desse enorme descompasso entre a velocidade do crescimento chinês, a velocidade do desenvolvimento chinês e a situação que o Brasil está patinando, né? Se a gente pegar nos últimos 30, 40 anos, na área industrial, por exemplo, o Brasil só fez retroceder. Enquanto a China passou de 13% da manufatura mundial para 30 e tantos, o Brasil saiu de 9 para 1 ponto alguma coisa. No mesmo período, eu acho que a única saída do Brasil é conseguir se declarar patrimônio ambiental da humanidade. Senão, inevitavelmente, ele vai ser virar um parque global, assim, né? Um parque global, patrimônio ambiental da humanidade, Brasil. Tudo é APP, área de proteção integral, né? É a única chance. Senão, isso aí que o Bomar falou, isso aí que ele falou é uma coisa crucial, com toda essa riqueza, com todo esse território, mas não tem jeito, Alguém vai chegar, tá? E todo esse descalabro, toda essa disfunção nacional, pelo amor de Deus, vai ser fácil. Eu acho que não vai ser nem 30, 40 anos, Pomar. Sou mais pessimista que você. Pomar, bom, nesse cenário está na hora de encerrar, porque daqui a pouco vai ficar a janela ali. Daqui a pouco acaba o mundo. Mas, Pomar, deixa eu te fazer uma pergunta. E nesse cenário em que a China está cada vez mais influente, especialmente na questão política e econômica, o que tu imagina, pensa que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina poderiam fazer para se inserir melhor dentro desse contexto todo? O que eles poderiam estar fazendo e não fazem? Mas aí a conversa aí... Agora você... Eu sempre digo que perguntar é fácil, né? Responder que é o bicho. Vieira está propondo tomar 3. Então, porque essa pergunta é uma pergunta... O eterno retorno. Porque assim, olha, a Santa Catarina é uma situação diferente da situação do Rio Grande do Sul. Eu acho que a situação do Rio Grande do Sul é a situação mais grave, mais aguda. Porque o Rio Grande do Sul, se a gente pegar... Eu não estou falando do governo, estou falando do Estado, né? Economia estadual. Se a gente fizer uma análise da economia estadual comparativa com outros estados, e no caso com Santa Catarina, quer dizer, Santa Catarina conseguiu uma proeza que, por exemplo, se você pegar no litoral de Santa Catarina, você tem gaúchos, tem paulistas, tem paranaenses, tem gente de vários estados. E isso aí está gerando uma situação muito interessante, porque, do ponto de vista da economia, são pessoas que têm capital, têm conhecimento, são novas ainda, pessoas que mudaram para lá com 50, 60, 70 anos, mas hoje tem mais gente jovem ainda. Então, é um potencial econômico, a faixa litorânea, muito grande, né? No restante do estado, não. Mas nessa faixa mais do litoral ali de Blumenau para Itajaí, Joinville, Jaraguá, que é a Criciúma, essa faixa aí dos 100 quilômetros do litoral é uma faixa privilegiada do ponto de vista econômico. No caso do Rio Grande do Sul, a gente tem o quê? Nós temos a região da Serra, a região do Vale do Sino e do Sapateiro, temos mais alguma coisa na região metropolitana e deu. O Vale Taquari. Isso, mas eu estou falando do ponto de vista de industrial mais pesado, mais econômico mais pesado. A região de Passo Fundo. Passo Fundo está crescendo muito aquela região. Isso, mas eu conheço.
eu conheço ali, mas eu digo assim, se a gente pegar a concentração industrial no Rio Grande do Sul, está nessa região ali, né? Aí a gente vai, por exemplo, Passo Fundo, Erechim, Carazinho, toda aquela região ali tem alguma coisa, mas não tem o dinamismo que precisaria ter, não tem uma ligação entre os institutos federais, as universidades federais estaduais, que poderia gerar um up do ponto de vista tecnológico. Quer dizer, a coisa está desconectada, parece que as pessoas não há um planejamento, não há um trabalho integrado. Se a gente for para a metade sul, então é uma tragédia, né? Tem cidades ali que pararam no tempo, Bagé parou no tempo, Santana do Livramento, essas cidades tudo pararam no tempo. E eu estou me referindo, eu estou indo amanhã à noite para Bagé, para um evento na Unipampa. Eu tenho conversado lá com o pessoal da Unipampa para a gente ver como é que dá uma incrementada. Eles estão na região ali do Pampa, em várias cidades. Mas é aquela coisa, não tem recurso, uma coisa que você propõe, isso vai levar não sei quanto tempo a ser analisado, daqui a um ano os caras vão te dar uma resposta. Então, assim, o que eu sinto do ponto de vista econômico, e aí meu parâmetro é China, não tem jeito, é que a gente está muito devagar, quase parando. No caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina um pouco menos, quer dizer, Santa Catarina ainda tem um certo dinamismo. O Paraná também em algumas regiões, mas esses 3 estados do Sul, olha, o problema é que é uma mediocridade nesses governos, nesses... Eu cheguei num momento assim da vida que eu comecei a encher o saco de certas coisas, porque eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico em Chapecó, lá quase 30 anos atrás. Aí o que tinha em Chapecó? Não tinha porra nenhuma. Eu cheguei e disse, vamos fazer isso, fazer aquilo, papapá. Aí o pessoal se encrespou. Não, você é maluco? É porque eu propus a internacionalização do aeroporto. Aí eu fui em Brasília, fui lá no Aeronáutica falar com o ministro. Os caras disseram, porra, nunca aconteceu isso. Eu falei, pois é, né? Aí o que eles diziam na época em Chapecó, os empresários e tal? Não, isso é maluquice, porque isso vai demorar 10 anos para acontecer. Sim, mas se não começar agora, não vai acontecer. Quando começar vai ser 10 anos depois, né? Hoje Chapecó tem um aeroporto moderno, ninguém nem sabe que foi essa briga começou há quase 30 anos atrás, mas tem uma quantidade de hotéis boa. É uma cidade. Chapecó é um exemplo impressionante do que uma cidade polo no interior, se for bem conduzida, o que pode acontecer, né? Eu acho que esse negócio. A Aurora é a segunda maior cooperativa do Brasil de produção, sim, só é menor que a Coamo, embora a liderança da Coamo considere o modelo de Chapecó, da Aurora, o melhor, porque ela é uma central. Ela reúne 13 cooperativas singulares. E a Alfa, por exemplo, que é a maior, ela está entre as maiores também da região. Nós fizemos, na última edição das 500 maiores do Sul, nós damos um ranking específico de cooperativas com as 30 maiores cooperativas de produção. 17 são do Paraná, entre as 30. Depois, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, a primeira do Rio Grande do Sul é 16º lugar, que é essa que faz o Expo Direto lá. Cotrijal. Cotrijal. Agora nós estamos com um problema que a Languiru está numa crise violenta. Sim, né? Eles renunciaram. Ontem a diretoria entregou para os executivos. Sim, mas você viu a dívida? E ela, a dívida da Languiru? 700 milhões. Mas a receita é 2 bilhões e pouco. Quer dizer, se houvesse uma questão... Bom, eu não quero criticar, porque já tinham vivido uma crise. Mesmo o grupo tirou a cooperativa da crise, agora entrou de novo. Mas o que eu acho que vai acontecer é o que tem acontecido aqui no Rio Grande do Sul, quando as cooperativas vão mal. Elas são absorvidas por cooperativas de Santa Catarina do Paraná. É isso que tem acontecido. Eles entram, né, tiram os custos, botam tudo na máquina deles e fazem a cooperativa produzir, entregar e vender a produção e acabam incorporando e crescendo com essa absorção aí, né? Não orgânico, e organicamente eles crescem também. O projeto esse ano chegar a ultrapassar 200 bilhões de reais
de receita das cooperativas de produção. É a maior de todas as empresas brasileiras, com exceção da JBS. E no caso do, no caso do Paraná, as cooperativas do Paraná têm uma relação com a China, deve ter já mais de 30 anos. Eles começaram lá no final dos anos 80 a exportar para a China. Ali a Cocamar, a Coamo, aquelas cooperativas da... Cevale, Lar, Agrícola, são grandes cooperativas. Vou visitar esses caras. São muito maiores. Aqui nós tivemos, no Rio Grande do Sul, tivemos o boom das cooperativas, que foi na década de 70, né? E aí se criou a Fecotrigo, depois a Central Sul, que era o braço, seria a Aurora, que é hoje. A Aurora quer dizer, a marca que está no supermercado das cooperativas de Santa Catarina é a Aurora, porque elas se uniram ali e verticalizaram. Quer dizer, verticalizaram não, elas dividiram, né? Diferente do que acontece com a Coamo, que ela é verticalizada. Até a cooperativa de crédito, a Coamo tem. Nenhuma outra cooperativa tem. Todas as outras fazem par com a Sicredi, com o Cicobi, com os outros. A Coamo não, ela tem a própria, tem marca própria. Você vai no supermercado de Porto Alegre, tem óleo de soja Coamo aqui no supermercado. Mas é a maior do Brasil e com boa rentabilidade, muito boa. Agora, eu acho que o desafio para o Rio Grande do Sul, mais do que para Santa Catarina, é como é que o Estado resolve o estrangulamento da parte de transporte, né? Porque, veja, o Porto de Rio Grande, por onde sai boa parte da mercadoria, ele vai ser cada vez mais escanteado. Por quê? Porque o pessoal estava me dizendo isso, que com essas cobrança de pedágio, está ficando mais interessante o pessoal da soja, lá da região de Santa Rosa, não sei o quê, ir para o Chapecó, para Itajaí, Paranaguá, do que descer para Rio Grande. E aí o risco é de você ter metade do Estado entrando num colapso econômico, né? Porque fica toda uma região estagnada. Essa discussão que vai ser feita amanhã, depois de amanhã lá em Bagé, é justamente como é que você revitaliza aquela região, que outras atividades econômicas você consegue para a região. Aí eles vão discutir a questão da carboquímica, né? Que é uma possibilidade ali, tentando aproveitar a candiota e tal, para ver como é que faz. Só que tem muitas outras coisas que podem fazer, mas tem que ter empresa. E essa questão de trazer capital chinês, trazer indústrias, não é uma coisa fácil. A gente assusta muito os chineses, porque o cara chega aqui, vai pensar em qualquer coisa de governo, uma burocracia danada, e já começa a ser mordido, né? Porque a corrupção também vai para cima deles. A gente está falando da corrupção na China, mas aqui a empresa chega, já tem um monte de gente já tentando morder a empresa. Então, essa é uma questão que para nós vai ser um desafio cada vez maior. Como é que a gente industrializa os interiores? Não dá mais de ser concentrado. Se a gente pegar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 80% da indústria está em 20 cidades. E concentrado muito próximo ali da região metropolitana e tal, né? Então, essa O carvão, os chineses estão interessados, têm grande interesse, mas há esse impeditivo ambiental que é muito forte, que mais ou menos botou uma pedra em cima da questão do carvão. O que vai acontecer? É uma riqueza que a região sul tem. Pois é, mas o carvão, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, não tapa um buraco de dente na China. A China consome uma estupidez de carvão por ano, é inacreditável. A gente não tem noção. Por exemplo, a China, o consumo chinês de carvão é 5 vezes o consumo indiano de carvão. E, no caso, toda a reserva do Rio Grande do Sul dá para alguns meses de consumo chinês. Então, quer dizer, como é que a gente vai... O que a gente pode conseguir, no caso, é ver como é que utiliza subprodutos, as cinzas, porque tem até isso, o carvão do Rio Grande do Sul e Santa Catarina não é de boa qualidade, né?
ele gera muito resíduo e tal. Então, assim, eu acredito que a gente tem que buscar algumas alternativas do ponto de vista industrial para o interior. Como é que combina isso com a questão das atividades agropecuárias? Porque é o que tem, né? Tem que lidar com o que tem. Eu me lembro que o Pratini de Moraes, há muito tempo, numa conversa que eu tive com ele me dizia o seguinte, que o Rio Grande do Sul tem que ser uma plataforma de transformação. Ele está no centro de uma região onde tem algumas das terras mais agriculturizáveis do mundo. A Argentina tem, provavelmente, as melhores terras do planeta para plantio. E que aqui tinha que ser a transformação, tinha que ser onde essas commodities se transformassem em produtos com geração de valor, com o qual o Rio Grande do Sul poderia, então, competir melhor em termos nacionais e internacionais no comércio, né? Porque hoje, não é só o Rio Grande do Sul, o Brasil é assim, né? Mas se manda toneladas de soja ou toneladas de ferro, né, para fora, para receber produtos com tecnologia embarcada ou agregada que tem um valor muito maior. E nós sempre tivemos aqui, agora, muitas coisas do Rio Grande do Sul a gente não sabe mais, né? Já tivemos melhor educação do Brasil, as escolinhas do Brizola e tal. Hoje o Rio Grande do Sul é o 24º, 23º estado de educação do Brasil, uma coisa inacreditável, né? E se dizia que aqui tinha a melhor mão de obra do Brasil. O Jorge Gerdau dizia isso, né? Depois, eles foram também produzir fora, as indústrias de calçado foram para o Nordeste e acabaram descobrindo que, com treinamento, boa alimentação, preparo, acolhimento e oportunidade, o nordestino tem uma produtividade cada vez mais próxima dos gaúchos aqui, né? Então, essa ideia de ser uma plataforma de transformação, ou seja, de pegar a matéria-prima, agregar valor, marca, qualidade, tecnologia, pesquisa, e aí exportar o alimento já industrializado, seria uma grande vocação, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Talvez ele já tenha passado, né? A oportunidade já passou, né? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, no caso da Argentina, a Pampa Úmida, que é onde tem essas terras maravilhosas, ficam muito distantes do Rio Grande do Sul. Não teria por que os argentinos levarem para o Rio Grande do Sul. O Uruguai está ficando cada vez mais despovoado, não só de gente, mas de bicho também, porque eles exportam animal vivo para a China, né? Nos últimos anos, os uruguaios exportaram 420 mil cabeças de vaca de leite para a China. Então, assim, eu acho que o caso do Rio Grande do Sul tem que se fazer uma discussão de como desenvolver o Estado, principalmente o interior do Estado, porque as cidades mais próximas de Porto Alegre têm um grau de desenvolvimento bom, na Serra Gaúcha também, mas como é que a gente utiliza capital chinês ou capital de outros países para isso, né? Eu acho que essa é uma questão importante. O Vieira mandou dizer que precisamos encerrar para não cansar. Eita, ferro! Mas você baixou não a leu... repressão, Elmar, baixou a repressão, Elmar. Você não leu a pior parte da minha frase. Sempre foi assim, sempre foi assim. Mas eu queria... sempre foi assim, pô, mano, nós já estamos acostumados. Esse é o bom senso que nos mantém unidos e vivos. Eu queria colocar uma questão, a última, assim, tá, para encerrar, que me intriga muito, e eu acho que o Omar pode responder. É o seguinte: o mercado chinês é o maior mercado de consumo do mundo. Eles hoje têm pelo menos 800 milhões de caras, seria uma classe média, né? É o maior mercado do mundo, e ascendente, com aumento de renda e tudo. E o chinês, eu tive lá numa passada rápida, mas uma coisa que eu percebi: o chinês tem uma afinidade da questão cultural com o Brasil. Ele tem uma curiosidade cultural pelo Brasil. Quando é que a cultura brasileira, a produção cultural brasileira vai descobrir o mercado chinês? Ou não existe esse mercado? Porra, samba, eles adoram samba. Hein? Existe, mas isso aí, veja bem, você falou da cultura, da economia criativa.
O que falta, no nosso caso, é empresário com peito para ir para lá. E isso não é de hoje, não, tá? O antigo embaixador, o Guenei, ele, uma vez, eu fui almoçar com ele lá na embaixada em Brasília, em Pequim, e aí ele me Qual disse, é o olha, nome, Pomar, Pomar? Qual era o embaixador? O Guenei, ele já faleceu. É com H o nome dele, H-U-G-Ney, com Y no final. Eu me lembro que ele me disse o seguinte, que a filha dele era de um corpo de baile lá do Rio de Janeiro, corpo de baile não, de balé, desculpa. Enfim, é dessa área cultural, de dança e tal, e que ele, enquanto embaixador, volta e meia recebia demandas dos chineses de grupos culturais para se apresentarem lá, e eles tentavam, procuravam aqui no Brasil e tal, e ninguém queria ir. Eu consegui que fosse um grupo de São Leopoldo, para uma cidade chamada Talian, na província de Liaoning, a convite da província. Em São Leopoldo existe um grupo de dança clássica, de balé, enfim, da prefeitura lá. Eu não me lembro agora o que é exatamente. Eu sei que, na época, eu não sabia aonde recorrer, descobri que tinha, informei a eles, perguntei se eles queriam ir, eles toparam ir, a gente viabilizou as coisas, eles foram, ficaram uma semana lá, tudo jovem, né? Foram dançar e tal, se apresentaram. Esse tipo de coisa, em vez de ser assim, como foi enjambrado, né? Aquela coisa meio de afogadilho, isso pode ser uma coisa organizada, isso pode ser uma coisa, mas tem que ter empresário que tenha, me desculpem a expressão grosseira, mas que tenha cuião, tá entendendo? Que vá, que peite, porque o problema é que os nossos empresários só querem comprar. Toda vez que eu falava para os caras, nós precisamos ir lá para vender. Não, mas eu fui lá, não tive problema nenhum. Eu falei, mas você foi fazer o quê? Eu fui comprar. Eu falei, claro, eles vão estender tapete vermelho para você. Você vai lá comprar, agora vai lá vender para você ver o que é bom para a saúde. Quero ver vender. Então, no caso da área cultural, nós temos que ter gente que tenha realmente peito, que tenha essa disposição de encarar, porque a gente sabe que não é uma coisa que vai acontecer em 6 meses. Você tem que ter um período de investimento, de relacionamento, essa coisa toda, para que... Agora, tem um monte de incentivo aqui no Brasil, leia isso, leia aquilo outro. Quer dizer, dá para fazer. Eu estou agora com um grupo de Florianópolis, que eu estou começando a fazer as tratativas para eles se apresentarem na China no ano que vem, né? É um grupo de música popular. Então, mas é um grupo pequeno, não é nada grande. Agora, se tiver empresário dessa área que se dispõe aí, eu posso ajudar para a gente começar a furar esse treco. Porque interesse eles têm interesse no mundo todo. A gente tem relacionamento para viabilizar isso. Agora, tem que ter empresário que encare o guarda, né? Não dá de ficar só... É que o pessoal, olha, a minha experiência nesse treco é triste. O pessoal não quer saber de se arriscar, não quer saber de investir. Eu digo, olha, não é uma coisa rápida, né? Você vai levar 2, 3 anos. Isso é muito tempo. Eu falei, bom, então o que eu posso fazer, né? Não vou enganar ninguém. Pomar, você tocou várias vezes nesse ponto, e essa é a questão central. Essa coisa de não conseguir pensar a longo prazo. Isso, o chinês, ele pensa sempre a longo prazo. E o brasileiro, e você falou um negócio assim, o cara dizia, pô, isso vai acontecer daqui a 10 anos. Isso eu ouvi muito lá sabe, desde a adolescência. Você é sonhador, isso aqui vai acontecer daqui a 10 anos. O chinês pensa em 50 anos, 100 anos. Né? Então, eu acho que essa é a grande lição que você mencionou várias vezes aí. A grande lição que a gente tem que tirar com a China é essa. Pensar a longo prazo. Nada vai acontecer amanhã. Mas aí tem aquela outra máxima, que a longo prazo todos estaremos mortos. Pois é. Temos que nos desapegar. Bom, esse é o problema. Fica, então, a provocação, especialmente esta que o Pomar fez para o empresariado, né? Precisa ter coragem e capacidade de empreender. Milton, não é bem coragem. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade, está sempre conosco aqui. Certamente vamos ter que voltar a conversar em algum outro momento, tá? Quando as relações estiverem mais tensas ou menos tensas, mais amigáveis. Muito obrigado. Boa noite, pessoal.
Voltaremos Obrigado. qualquer Boa noite. momento destes. Tá bom? Valeu, Pomar. Tá bom. Sai, Jen! Sai, Jen! Tchau. Aquele abraço. Tchau.